Olá, passamos a transmitir a partir de agora o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia, uma parceria entre a Escola Judiciária do TRE de Minas, a Faculdade de Direito Milton Campos e a Ordem dos Advogados do Brasil. Os primeiros convidados a falar são o ministro Carlos Bastide Robard, do Tribunal Superior Eleitoral, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade do Rio Grande do Sul, e também Marilda de Paula Silveira, doutora e mestre em Direito pela UFMG e professora de Direito Administrativo e Direito Eleitoral do Instituto Brasiliense de Direito Público. Estar aqui para poder falar de direito eleitoral, que também é um tema muito importante na minha vida, embora eu tenha sido sempre professora de Direito Administrativo, é muito gratificante para mim. E com uma pergunta muito difícil de responder. Eu perguntava para o Carlos, o que você vai falar? Me fala para eu não passar aperto, porque é uma pergunta difícil essa, né? Como é que a gente faz para que a democracia e as eleições dialoguem com essa crise política que a gente tem? E, nesse tema, eu não consigo não me lembrar da professora Rose Ackerman, que trata do tema de corrupção, e ela veio no Brasil há pouco tempo, e ela diz para a gente que o primeiro passo para a gente poder resolver os nossos problemas é passar por uma crise e reconhecer que nessa crise a gente efetivamente passa por problemas na democracia e que a corrupção é um problema que a gente precisa resolver. Porque, acredite se quiser, existem países, e até 1978, até na economia, as pessoas tratavam a corrupção como algo normal. A gente via a corrupção, a gente não, né? Os economistas da época viam a corrupção como se fosse uma espécie de necessidade da engrenagem, como se fosse necessário para aquela engrenagem rodar. E foi a professora Ackerman quem, inovando no cenário da economia, em 1978, lançou um livro para poder dizer assim, olha, gente, isso daqui não é normal. A gente não pode achar que a corrupção é uma engrenagem dessa democracia e que isso faz impulsionar as coisas. A gente tem que enxergar isso como um problema, e esse problema, quando ele é visto, ele faz com que as pessoas passem a dialogar. Qual que é o problema desse diálogo? Qual é o problema que a gente encontra quando se propõe a um diálogo? É que as pessoas precisam se ouvir. Para que um diálogo aconteça, não é suficiente apenas que alguém fale. É preciso que o interlocutor escute e responda a partir daquilo que a gente falou. Quando eu li esse tema, eu não pude deixar de lembrar do meu pai quando eu era adolescente, nesse momento de crise que a gente vive na democracia. Eu sempre lembro dele como pai de qualquer adolescente. Pai, posso sair? Não. Pai, posso viajar? Não. Pai, posso namorar? Conversa com sua mãe. O que eu falasse, ele não escutava. Ele já tinha uma resposta pronta para tudo. Quem nunca entrou com embargos declaratórios e recebeu a típica resposta pronta de o tribunal não é obrigado a responder a todos os argumentos colocados pelas partes. A gente vive num mundo em que as questões que a gente coloca não são respondidas a partir do que a gente fala. A pessoa conversa com a gente e está pensando mentalmente aqui o que ela vai responder em contrapartida a partir do que ela pensa. Não está nem escutando o que eu estou falando. Não é diferente na nossa democracia. A gente passa por um problema de diálogo, efetivamente. E um dos pressupostos fundamentais da nossa democracia é o conhecimento. A gente precisa saber a respeito daquilo que a gente vai escolher. As eleições não são nada mais do que um processo de convencimento. Um bando de gente tentando me convencer que é bom o suficiente para receber ou o meu dinheiro ou o meu voto. Meu dinheiro para me convencer a receber o meu voto, né? E nesse processo de convencimento, as pessoas precisam poder falar e precisam conseguir ser ouvidas. São muitos os pontos problemáticos nesse diálogo. Primeiro, porque a gente vive numa sociedade hoje, no Brasil, em que acredita muito na técnica. E a técnica é o oposto da democracia. Essa ideia de que só porque eu sei eu sou melhor, deixa comigo que eu resolvo, que é um pouco pressuposto do judiciário, é opositor à democracia. O Doll fala muito isso na obra dele, que a gente precisa dar espaço para as pessoas falarem, elas não precisam ser entendedoras de tudo para poder dizer, né? Mas eu precisava escolher 2 temas aqui
e eu escolhi 2 pontos, e precisava de 2 na minha cabeça, né? Mas eu escolhi 2 para poder dizer aonde eu vejo questões relevantes do diálogo e aonde esse diálogo precisa acontecer, mas ele não está acontecendo bem. E os 2 pontos estão estritamente relacionados à liberdade de expressão. Não existe democracia sem liberdade de expressão, porque sem liberdade de expressão as pessoas não falam, não são escutadas, não são ouvidas e, consequentemente, a gente não sabe aquilo que vai escolher. E ninguém pode escolher aquilo que absolutamente desconhece, não é? E quais são esses pontos dentro da liberdade de expressão? O primeiro deles é a propaganda eleitoral e o segundo deles é o financiamento. Eu vou falar primeiro do financiamento, porque é hoje o motivo do meu maior incômodo. Todo mundo sabe, ou se não sabe, já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que há pouco tempo aqui no Brasil a gente passou por um processo de declaração de inconstitucionalidade de doação para as pessoas jurídicas. Isso significa que a doação privada no Brasil só pode ser feita por pessoas físicas. Pessoas jurídicas não podem participar da campanha. Ah, mas pode apoiar um candidato? Não. Pode pagar propaganda para o candidato? Não. Pode emprestar um imóvel para o candidato? Não. Não pode participar, gente. Não sei a parte em que a pessoa não entendeu em que não pode participar. É nada. Não pode participar. Então, sobra na esfera privada as pessoas físicas. Sobram, né? As pessoas físicas. Essas pessoas físicas, então, são as únicas da esfera privada que podem participar com dinheiro nas eleições. E o resto do dinheiro vem de onde? Porque, como diz a Ackerman, a corrupção é um processo de incentivos, né? Se a gente der os incentivos errados, coisas erradas vão acontecer. E como a campanha precisa de dinheiro, se a vedação é muito limitada, muito estreita, o dinheiro vai vir de algum lugar ilícito. Isso não é um chute, não. É resultado de uma pesquisa econômica, né? Mas, muito bem, não vamos entrar nesse tema, vamos nos limitar aqui à possibilidade de só pessoas jurídicas participarem, só pessoas físicas participarem dessa campanha. Acontece que essas pessoas físicas podem participar da campanha em 2 momentos. Num primeiro momento, que começou agora, dia 15, ontem, né? Hoje é dia 16, que é o crowdfunding, que a doutora Luciana mencionou aqui. Essa arrecadação ela pode acontecer por meio da internet em empresas que foram cadastradas lá no TSE. 20 empresas foram cadastradas para poder arrecadar, e os candidatos ou pré-candidatos poderiam escolher, ainda podem escolher dessas 20 empresas, qualquer empresa. Eu não abro no meu site ali qualquer coisa para poder arrecadar na campanha, não. O TSE abriu um período de cadastramento, as empresas que cumpriam os requisitos se cadastraram, e o tribunal fez um checklist ali, quem atendeu aqueles requisitos foi homologado e agora pode ser contratado para a campanha para poder arrecadar. Até então, a gente tinha muita dúvida sobre como essa arrecadação seria feita, que é um ponto que, inclusive, está relacionado ao nosso segundo, que é a possibilidade de se fazer propaganda. Porque como que eu vou falar para as pessoas doarem para mim se eu não posso fazer propaganda eleitoral antecipada? Se eu não posso falar que eu sou candidato, se eu não posso colocar minha campanha na rua? O tribunal, agora há pouquinho tempo, respondeu uma consulta de relatoria do ministro Barroso e disse, olha, o candidato vai poder dizer, o pré-candidato, que é pré-candidato, e vai poder pedir apoio para a sua arrecadação, pedir que as pessoas doem para a sua campanha antecipadamente. Mas essas pessoas, esses candidatos, esses pré-candidatos, não vão poder descumprir as regras que lá na época da campanha estão na legislação eleitoral. Que é, por exemplo, colocar em site de pessoa jurídica, fazer impulsionamento, isso não poderia. Até aí, tudo muito bem. As empresas se cadastraram, os candidatos passaram a contratar suas empresas, até que a primeira empresa disse o seguinte, olha, nosso sistema trava a doação em R$ 1.064. Mas por que o sistema trava a doação em R$ 1.064? Porque o tribunal disse que R$ 1.064 é o limite máximo que alguém pode receber por meio de crowdfunding. Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum. Aonde R$ 1.064 aparece na legislação eleitoral? Em um único lugar, que aparece como MILFIRS, em que a lei diz que as pessoas físicas, se quiserem, podem apoiar candidaturas sem registrar na prestação de contas, sem emissão de recibo, em MILFIRS. Então,
Então, se eu quiser comprar santinho para o meu candidato, pegar uma bandeira, fazer com o meu próprio dinheiro, se custar até R$ 1.064, eu posso ir lá comprar, mandar fazer, balançar na rua, não tem problema nenhum. É aí que esses R$ 1.064 aparecem. Como que esses R$ 1.064 se materializaram lá na conclusão de que a arrecadação para o crowdfunding não pode ultrapassar R$ 1.064, eu ainda estou tentando descobrir. Qual é a explicação para isso? Bom, a gente precisa dizer o seguinte: essa resposta não foi dada pelo plenário do tribunal, nem pelos ministros do TSE. Então, nesse momento, por enquanto, eu absolvo o ministro Carlos, que é substituto, provavelmente não vai votar. Então, posso falar mal tanto que eu quiser, brincadeira. Só que não. Que esses R$ 1.064... eles seriam vedados. Essa resposta foi dada pelo órgão técnico do TSE em perguntas e respostas no site crowdfunding. Mas olha a gravidade de se fazer um link com perguntas frequentes, colocar uma resposta como se fosse uma pergunta frequente do tribunal para o limite de doação e simplesmente responder como se isso fosse uma questão irrelevante, que R$ 1.064 é o teto de doação de pessoa física. Qual é a mensagem que isso transporta para as pessoas? Doar para a campanha, meu amigo, é um negócio perigosíssimo. Como diz o ministro Lewandowski, passar santinho hoje na eleição está mais difícil que passar droga na rua. Então, você colocar no site uma resposta dessa sem passar pelo plenário, com um amplo debate, você colocar uma limitação para doação no único instrumento de arrecadação que passa pelas pessoas, pela sociedade, pela iniciativa privada, é muito grave. E qual é a justificativa que o tribunal deu lá nas audiências públicas quando vedou até R$ 1.064 doações que não fossem por transferência bancária? Porque aí, aqui cabe uma outra explicação. Na época da campanha, você pode doar o tanto que você quiser, desde que, claro, respeite a regra de que doação de pessoa física só pode ser feita até 10% do seu rendimento do ano anterior. Então, você tem que pegar lá seu imposto de renda do ano anterior, calcular 10%, ver se você pode doar até aqueles 10%, aí você pode aportar na campanha. Marido, eu sou milionário, quero doar, fazer acontecer, fazer citação sem referência, vou doar para a campanha. Pode, pode. Não pode ser pelo cartão de crédito. Você pode fazer por transferência bancária. E qual a explicação do tribunal, então, que agora foi transportada para o crowdfunding, que só é possível pela internet por cartão de crédito? Ora, qualquer um pode pagar essa fatura do cartão. Então, uma pessoa que é pobrezinha, não tem o dinheiro, faz uma doação alta no cartão, o chefe do tráfico pega essa fatura e paga. Aí eu me lembro do meu pai. Eu, coitada, queria ser freira aos 15 anos. Juro por Deus. Eu matriculei na escola para vir para o convento. Pai, posso sair? Não. Posso viajar? Não. Posso namorar? Pergunta sua mãe. Ele já pressupunha que o risco de eu fazer alguma coisa errada era um absurdo. Conclusão dos incentivos errados. Até hoje eu não vou em show, porque eu morro de medo de alguém me estuprar, me roubar, me matar. Eu achava aquilo pavoroso, assim, se eu viajasse, se eu fosse para um show, aquela multidão de gente, vocês acham que eu estou brincando? Não estou. Eu não vou em show de banda, nunca fui na minha vida. Só em Bambuí, na época da exposição, porque eu estou com a minha mãe e com meu pai com 38 anos nas costas. Porque a mensagem que o meu pai me passou, e que mesmo depois de 15 anos de análise não saiu de mim, é que em show, viajar, sair sozinho é uma coisa pavorosa. A gente se expõe a um risco, e ele falava isso para mim. Vamos fazer aqui uma relação de custo-benefício. Você vai ter uma alegria nesse show? Vai, mas olha o risco de vida que você está correndo. E eu pensava, realmente, gente, vou dar uma chorada aqui, mas depois passa, pelo menos não vou morrer. A mensagem para as pessoas de que, olha, esse negócio de crowdfunding é perigosíssimo. As pessoas que doam podem ter CPF falsificado, pode ser que doem, que o chefe do tráfico faça o pagamento da fatura. Essa arrecadação não devia nem acontecer, porque isso gera muita fraude. Fraude e desvios se apuram no contraditório. É com diálogo em que a gente resolve questões que estão na esfera do ilícito. O normal é que ilícitos não aconteçam.
e que as pessoas queiram doar e que a sua doação venha de fonte lícita. Nada impede que o traficante entregue o dinheiro na mão da pessoa e que ela vá no caixa, deposite na conta e faça a transferência bancária também. Esse é um incentivo errado, com todo o respeito, que essa resposta no site que, se a decisão não for diferente do tribunal, porque os partidos formularam um requerimento ao tribunal que a resolução seja alterada e para que fique claro que não há essa limitação, mas a arrecadação está na rua a partir de ontem e todos os mecanismos de arrecadação colocam esse teto de R$ 1.064. Se isso não mudar, a gente tem uma mensagem errada em que há uma interrupção do diálogo da sociedade com as campanhas eleitorais. Se eu quiser doar mais de R$ 100 mil, é impossível. Não só porque 90 dias multiplicados por R$ 1.064 não dão R$ 100 mil, mas porque eu teria que ser a rainha da paciência para, durante 90 dias, ir lá e doar 1.064 um dia, 1.064 outro, 1.064 outro, porque no mesmo dia também eu não posso doar sucessivamente, porque a resolução diz que sucessivas doações maiores que R$ 1.064 também são ilícitas. Esse modelo de moralismo arraigado, de pressuposição de que as eleições são sempre fraudadas, de que as pessoas estão aqui para praticar atos ilícitos, só favorece a duas categorias de pessoas. Aquelas que já estão, e 2, aquelas que têm disposição e organização suficiente para praticar atos ilícitos. Quem é correto e quem quer fazer o que é certo é extremamente prejudicado com isso. Porque essas pessoas vão receber só com R$ 1.064. Essas pessoas não vão sair pedindo dinheiro para que outras paguem, que elas façam intermediação. Mas para quem é do crime, já é do crime. Quem lava dinheiro, já lava dinheiro. Quem atravessa recurso, já atravessa recurso. Quem faz caixa 2, já faz caixa 2. Esse tipo de vedação não vai impedir que isso aconteça. O que impede que isso aconteça é a investigação e o diálogo. E esse tipo de proibição está estritamente ligado a uma segunda questão que eu já mencionei, que é a manifestação na propaganda eleitoral. Eu disse, e não é brincadeira, está mais fácil passar droga do que passar santinho. A legislação eleitoral não é só muito limitadora de propaganda eleitoral. Essa última reforma agora não só diz qual o tamanho da propaganda que você pode colocar na sua casa, que é muito pequenininha, que é só meio metro quadrado, vem diminuindo ao longo desse tempo, mas ainda fala o lugar em que você tem que colocar, que só pode ser na janela, porque se você colocar no muro, você ainda vai tomar uma multa. Não se pode fazer nada. Como as pessoas vão saber o que está acontecendo na campanha, se não se pode falar da campanha? E ainda, dentro de todas essas limitações, eu só posso falar da campanha a partir do dia 15 de agosto. Durante 60 dias, eu, Marilda, se resolver disputar, vou ter que largar da mesma posição da Ivete Sangalo, se ela resolver disputar comigo. E ela está a 30 quilômetros na minha frente. Quem sou eu para concorrer com a Ivete Sangalo? Se eu sair daqui disparada num jatinho, ela ainda chega na minha frente. Esse mito de que passar uma linha do chão e colocar todo mundo para correr da mesma posição é bom para quem está de Ferrari, mas é péssimo para quem está de Fusquinha. E esse nosso modelo desconsidera isso. Qual é a lógica de se começar a propaganda eleitoral no dia 15 de agosto? É de que todos começariam no mesmo tempo e isso respeitaria a isonomia. Mas essa lógica desrespeita o pressuposto da isonomia, que é tratar desigualmente os desiguais. E as pessoas que querem concorrer são desigual. Eu só consigo fazer com que as pessoas conheçam a campanha se eu puder falar disso. E ninguém está falando que isso pressupõe ou demandaria acoplar essa ideia à liberação de gastos exorbitantes antes da campanha. É muito diferente eu estruturar uma campanha e gastar para uma campanha de eu falar de campanha. E hoje em dia, com a internet e as redes sociais, é muito fácil falar de campanha, promover efeito, sem gastar dinheiro nenhum. Eu já estou vendo o Márcio escrever um negócio aqui que eu suponho seja tempo, já me deu uma batedeira, mas eu estou acabando. Sem gasto,
A gente pode falar de propaganda eleitoral, pode falar de campanha, mas existe uma restrição enorme na jurisprudência a respeito dessas pré-campanhas, e é bastante comum a gente ver o tribunal julgando casos. Agora, recentemente, eles estão discutindo isso. Há uma expectativa de que se leve um processo com pedido de vista para julgamento em tempo próximo, para se decidir o que é propaganda vedada antes das eleições. Aí a gente vive um tempo em que o sujeito coloca outdoor, faz caravana, e não tem representação nenhuma, e o outro, que nunca falou que é candidato, responde processo no TRE para suspender uma multa de R$200 mil, tem que entrar com mandado de segurança que demora dias para poder julgar, e extremamente desgostoso com isso, acaba desistindo de ser candidato, que era uma pessoa que nunca esteve na política, mas estava disposto a se candidatar. Mas este modelo acaba desincentivando as pessoas. A gente, para poder entender o que está acontecendo, precisa dialogar. E, nesses 2 pontos, precisa dialogar sobre as eleições, ouvindo o que os outros têm para dizer e falando o que a gente pensa a partir do que se ouviu. Mas, para isso, é preciso haver espaço de diálogo. Senão, como dizia minha mãe, que também é mineira, e minha avó, a gente acaba confundindo o gênero humano com Zé Germano. Obrigada. Vou passar a palavra de imediato ao ministro Carlos Bastide Rubart, para que possa dar a sua palestra. Marilda, peço desculpas, mas eu estou mantendo o controle do tempo, porque nós vamos depois fomentar, né? Porque depois nós vamos fomentar exatamente o debate, o diálogo, né? Muito bem. Então é por isso. Passo de imediato, então, a palavra ao ministro, por gentileza. Bem, muito boa noite. De início, não poderia deixar de agradecer profundamente o convite que me foi feito para estar aqui essa noite. E o faço tanto na pessoa da diretora da Faculdade de Direito Milton Campos, a professora Lúcia, como também na pessoa da professora Patrícia Henriques Ribeiro, que, enfim, foi a principal articuladora da minha presença aqui, e superando, inclusive, alguns obstáculos, juntamente com a administração do tribunal, para que eu efetivamente pudesse fazer parte desse grupo seleto de eleitoralistas que participam do 2º Congresso de Direito Eleitoral e Político, que tem o tema específico de diálogo sobre a democracia. Saudar o Dr. Wenderson, que é o presidente dessa mesa, o Dr. Márcio Luiz Oliveira, que é o nosso fomentador, e a doutora Marilda de Paula Silveira, que, de fato, como registrou o Dr. Wenderson, por 2 vezes foi minha companheira de lista, mas eu não venci. Isso é uma ilusão, porque não sei se todo mundo sabe como é que funciona a composição dos tribunais eleitorais. Nós temos aí no Tribunal Superior Eleitoral 3 ministros do Supremo, 3 ministros do STJ e 2 juristas, 2 advogados. E os advogados, eles são escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal faz uma votação e compõe uma lista tríplice que envia para o presidente da República. Só que no campo do Tribunal Superior Eleitoral ocorre algo que não ocorre nos TREs, que é uma tradição de se obedecer à ordem da lista, à fila que o Supremo faz. Então, a minha vantagem foi exclusivamente ter sido colocado na lista, na fila, antes da doutora Marilda. Se fosse por méritos, certamente seria diferente o desfecho da nossa lista. Muito bem. Como já foi registrado pelo professor Márcio, também para mim é uma alegria estar na Milton Campos. Eu tenho uma ligação pessoal com a casa. Enfim, conheço de muito perto a qualidade dos egressos dessa faculdade e posso testemunhar a excelência do seu trabalho. E eu vou começar aqui com uma frase, que é uma frase de um texto que eu li há muitos anos, quando eu ainda estava no primeiro ano da Faculdade de Direito, quando eu fazia a disciplina de Teoria Geral do Estado, que é uma disciplina que eu sei que também vocês cursaram, porque essa casa ainda segue, acredito eu, o legado do professor Ricardo Fiuza, que é o grande nome da Teoria do Estado dessa faculdade. E essa frase é de um autor francês que na década de 60 teve muito em moda no Brasil,
que é um cidadão chamado Georges Birdot. Né? E aí eu vou me dar o direito, o professor que sou, como destacou o desembargador Pedro há pouco, de me dirigir mais aos alunos do que aos colegas que aqui estão. Né? A oportunidade de explicar alguns aspectos importantes da teoria constitucional e da teoria do direito eleitoral também. Então esse autor, o Georges Birdot, lá da década de 50, 60, ele tem um ensaio muito curto, cuja leitura, inclusive, eu recomendo, eu acho que é uma tradução para o português, certamente há para o espanhol, num texto que se chama A Democracia. Esse texto do Birdot, ele começa com uma frase que é uma frase bastante impactante, que ele diz o seguinte: a democracia é hoje uma filosofia, uma maneira de viver, uma religião e, quase acessoriamente, uma forma de governo. Ou seja, ele começa de maneira bastante provocativa um ensaio em que ele tenta definir e estabelecer o que é a democracia. E ele segue dizendo o seguinte, vou me permitir ler mais um trecho. Essa riqueza de significados vem tanto do que efetivamente a democracia é, como da ideia de que fazem os homens quando põem nela sua esperança de uma vida melhor. Dissociar o que na democracia é realidade do que é crença tornaria incompreensível não só o dinamismo que a anima, mas também suas próprias instituições positivas, pois essas não têm sentido a não ser em função da mística que encarnam. Né? Nesse trechinho sintético aqui do Birdot que eu li, nesses dois parágrafos, nessa frase e nesse parágrafo do Birdot que eu li, nós podemos evidenciar duas características marcantes da democracia. Em primeiro lugar, existe uma pluralidade de significados de democracia. A gente não sabe o que é democracia prima facie. O que é democracia? Cada um de nós aqui poderia dar uma resposta. Cada um de nós poderia dizer o que para si a democracia significa. Qual é o seu sentido? E, por outro lado, ainda que esse conceito seja um conceito tão plurimo, tão variável, esse conceito é um conceito que é fundamental para a compreensão das instituições políticas ocidentais. É um conceito fundamental para a nossa vida política. É um conceito que é fundamental para toda a institucionalização do poder, porque é nesse conceito que a institucionalização do poder encontra a sua razão de ser. Então, a gente acaba identificando aí um certo paradoxo. Né? Ninguém sabe direito o que é democracia, ninguém afirma categoricamente que democracia é isso e aquilo. Democracia pode ser muitas coisas, pode ser compreendida de diferentes perspectivas, a partir de diferentes aproximações e, ao mesmo tempo, a partir de não haver univocidade nesse conceito, nós temos que reconhecer que esse conceito é o conceito central das nossas instituições, é o conceito central do direito eleitoral, que é o tema que nós discutimos aqui hoje. Sem esse conceito, a institucionalização da vida política no Ocidente fica completamente esvaziada. Então, passa a existir dentro desse contexto toda uma mítica e toda uma mística da democracia. A democracia é algo que é apresentado como a solução para todas as crises, é algo que soluciona todos os problemas, existe uma ânsia da democracia como sendo o recurso, né, que vai garantir a existência das instituições em todas as suas conformações, em todos os seus sentidos. Né. Diante desse quadro, em que a gente não sabe direito o que é democracia, mas, ao mesmo tempo, tem na democracia algo fundamental para a existência das instituições, nós podemos adotar diferentes posturas. Né. Há autores, como o Niklas Luhmann, por exemplo, que vão afirmar que a democracia hoje é um conceito inservível, ele não serve mais para designar e para descrever essa ideia de identidade entre governantes e governados. É um conceito que poderia ser descartado. Outros vão afirmar que esse conceito ele foi se esvaziando gradualmente, houve um esvaziamento gradual do conceito de democracia ao longo do tempo, e, atualmente, esse conceito pode ser preenchido por qualquer concepção, emprestando aos regimes que adotam esse termo, que são adjetivados por esse termo, qualquer tipo de conteúdo, e são, mesmo assim, chamados de democráticos. Basta a gente lembrar da República Democrática e Popular da Coreia do Norte, e assim por diante. Existem várias democracias possíveis, e eu posso me, enfim,
arvorar de ser democrático. E, por fim, há o recurso que talvez seja mais comum, que é o recurso das simplificações, que para nós não são suficientes, né? Basta a gente repetir a famosa máxima do Lincoln, lá no discurso de Gettysburg, de que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, que a gente se sente, de certo modo, confortável, mas isso não soluciona os nossos problemas. Se a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, esse conceito é um conceito não satisfatório. Então, esses conceitos todos e todas essas críticas que podem ser feitas à democracia são críticas possíveis, são críticas, enfim, corretas, eventualmente, do ponto de vista da filosofia política, do ponto de vista da ciência política, porém, me parece que essas concepções que retiram a serventia da democracia ou que a esvaziam, enfim, elas não são adequadas, elas não são minimamente satisfatórias para o jurista, para nós. A gente está numa faculdade de Direito, a gente tem que pensar normativamente. Então, essas concepções que retiram, repito, o valor da democracia, que a esvaziam, elas não têm serventia para nós, em especial quando o jurista é chamado a aplicar as normas do direito público e, mais especialmente ainda, quando o jurista é chamado a aplicar as normas do direito eleitoral que instrumentaliza o regime democrático, né? Para o direito, para nós, para o jurista, a democracia não é e não pode ser, para voltar aqui ao trecho do Birdot que abriu a minha exposição, para nós no direito, a democracia não pode ser uma filosofia, ela não pode ser uma maneira de viver, ela não pode ser uma religião. Democracia, para nós, tendo em vista o quadro dos regimes constitucionais modernos, democracia é norma. Democracia é uma norma, é um valor normatizado que precisa ter eficácia, que precisa ter a máxima efetividade, porque consagrado na Constituição. Essa democracia, enquanto norma, essa perspectiva normativa da democracia, nos impõe, nos prescreve comportamentos específicos. Prescreve comportamentos específicos para os agentes públicos, prescreve comportamentos específicos para os cidadãos no tratamento da vida pública e no funcionamento das instituições, né? O jurista, portanto, ele precisa ter uma noção concreta e uma noção adequada do que seja democracia, porque essa noção é que confere a real dimensão do direito público, a real dimensão do direito eleitoral, é que confere aplicabilidade às normas constitucionais que organizam, que disciplinam o poder, né? Os casos concretos, eles demandam soluções urgentes por parte do jurista. E essas soluções urgentes, elas têm que dar concreção ao princípio democrático. E eu não posso, sendo chamado a dar concreção a esse princípio, eu não posso dizer que é uma filosofia, que é uma religião, que é algo que está esvaziado. Isso é muito bonito do ponto da filosofia política, mas nós, juristas, não podemos nos furtar a dar respostas aos problemas sob a alegação de que o conceito de democracia é um conceito vazio, inservível. A gente precisa resolver o problema, a gente precisa gerar a pacificação social. Para tanto, nós vamos ter a necessidade de um conceito operacional de democracia, ou de um conceito instrumental de democracia. Afinal de contas, o regime democrático ele está consagrado na Constituição e essas normas demandam, como eu disse há pouco, eficácia, elas demandam efetividade, né? A construção desse conceito operacional de democracia, desse conceito instrumental, passa pela identificação dos diferentes sentidos que, dentro do ordenamento jurídico, pode ter o termo democracia. E, a partir da identificação desses diferentes sentidos, nós podemos reduzir aquele que se torna mais operacional, ou mais instrumental, mais útil para a aplicação concreta das normas, das regras de regência do regime democrático brasileiro, no nosso caso específico. E aí, eu vou lembrar aqui um outro autor, um clássico do direito constitucional brasileiro, meu professor na Faculdade de Direito lá de São Francisco, e o nosso
professor emérito de Direito Constitucional do Largo de São Francisco, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. O professor Manuel, num livro do início da década de 70, que se chama Democracia Possível, ele sintetiza pelo menos 3 sentidos para a palavra democracia, para o termo democracia. Em primeiro lugar, democracia é, na nossa compreensão jurídica, ela é um sistema de valores que informa todo o ordenamento jurídico público, né? É um sistema de valores que prioriza a igualdade e prioriza a liberdade. Num nível mais específico, ele é uma forma de governo, é um conjunto de princípios que busca realizar no dia a dia aquele governo do povo, assegurando os valores da liberdade e da igualdade. E, por fim, no nível ainda mais concreto, a democracia é uma organização institucional. É um conjunto de arranjos institucionais que viabilizam, que põem em prática, com maior ou menor sucesso, é verdade, os princípios que formam o regime de governo e que concretizam também, em última análise, a liberdade e a igualdade. Partindo de uma crença, e talvez uma crença otimista, né, de que os princípios e os valores da igualdade e da liberdade são consenso, a discussão acaba reduzida ao campo do regime de governo e ao campo dos arranjos institucionais concretos. Tá? E aí, essas formas de governo e esses arranjos institucionais, eles acabam variando de país para país, eles acabam variando de realidade para realidade, de momento para momento. E eu vou me socorrer aqui de um outro autor, esse mais conhecido de vocês certamente, o Hess, o Konrad Hess, que vai dizer exatamente que o conceito, o significado adequado de democracia, o significado constitucionalmente adequado de democracia, somente se obtém a partir de uma forma concreta que a democracia adquire num determinado local, num determinado momento histórico. A democracia vai depender muito mais de condicionantes históricas, diz o Hess, do que de concepções político-filosóficas, como aquelas que eu mencionei no início, ou da própria teoria da Constituição. Né? E aí, a partir do momento em que eu passo a enxergar a democracia a partir de um referencial mais concreto, a partir da sua correta inserção num momento histórico e num determinado ambiente geográfico, eu posso delinear de maneira mais precisa quais são os seus significados ou quais são as obrigações que dela decorrem numa perspectiva normativa. Né? E aí, eu vou utilizar uma sistematização que o Hess fez lá em 1966, tomando como base a Lei Fundamental de Bonn, para identificar também na nossa Constituição de 1988 alguns desses traços, alguns desses elementos. E aí o Hess vai mencionar, por exemplo, a necessidade de organismos de mediação entre governantes e governados para viabilizar a democracia. E aí esses instrumentos de mediação nós também vemos na democracia brasileira. Basta pensar nos partidos políticos como sendo instrumentos de mediação de extrema relevância. Né? E aí nós temos hoje uma série de problemas decorrentes da institucionalização e da normatização dos partidos políticos. Existem crises relacionadas aos partidos políticos, a crise de financiamento dos partidos, né? A crise de, talvez, excessiva intromissão do poder público no âmbito partidário. A Constituição de 88 garante, no artigo 17, parágrafo 1º, a autonomia dos partidos. Essa autonomia ela foi, inclusive, recentemente reforçada pelo artigo 97 pela Emenda Constitucional 97, perdão. Porém, a gente continua tendo partidos frágeis ou partidos pouco representativos. Existe uma crise evidente nos partidos. Existe uma necessidade de se reavaliar essa autonomia, existe a necessidade de se reavaliar as normas sobre criação de partidos. Hoje nós temos 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E, principalmente, a representatividade dos partidos. O ministro Henrique Neves, há pouco, enfim, deixou o Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre menciona que existem partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral que têm menos filiados do que o Yacht Clube de Brasília. Né? E, definitivamente, o Yacht Clube de Brasília não é um clube popular. Né? Então, existe aí alguma coisa de errado nesse quadro. Né? Não há representatividade.
Os arranjos democráticos, eles devem consagrar também, dentro de uma apreciação normativa da democracia com base na Constituição, a regra da maioria. Mas essa regra da maioria não pode desprezar, por óbvio, as minorias que têm direito de participar da vida política e da vida eleitoral. Ou seja, eu preciso sim conduzir o regime democrático louvando a maioria, mas eu preciso dar canais de comunicação e canais de expressão para as minorias. E aí entra em jogo a discussão dos sistemas eleitorais, qual é o sistema que aumenta ou restringe a representação das minorias. Eu preciso discutir a diferença entre o sistema proporcional e o majoritário, e aí há a questão toda das leis de Duverger, que eu não vou aqui entrar nelas, até por uma questão de tempo, a questão da cláusula de desempenho dos partidos políticos, para fazer com que eu tenha uma maior consistência no Congresso Nacional, eu talvez venha a restringir voz de partidos que expressam interesses de minorias relevantes. Existem, portanto, questões relacionadas à representação da minoria que geram crises reais no âmbito da nossa democracia. E, por fim, até mesmo porque o meu tempo já se esgota, eu tenho 30 segundos, a questão do sufrágio. Esse sufrágio ele tem que ser universal, ele tem que ser livre, ele tem que ser livre no sentido de não sofrer nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de ingerência, e aí entram em jogo e em discussão todas as formas de abuso no processo eleitoral, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, as diferentes formas de captação ilícita de sufrágio. Nós temos a discussão do voto secreto, que é algo que também se relaciona com a liberdade do voto. Temos problemas que foram superados, por um lado, com o sistema eletrônico de votação, mas outros surgem. A questão do voto igual, ou seja, nós temos vários problemas, várias crises relacionadas com esses aspectos concretos da democracia. Todos esses elementos, eles vivenciam, e aí encaminhando para o final, todos esses elementos eles evidenciam crises específicas que geram problemas profundos no conjunto do sistema eleitoral. E essa constatação de que existem crises em todos esses aspectos concretos da democracia, essa constatação ela é ao mesmo tempo um diagnóstico e ela é uma perspectiva. A gente pode analisar em perspectiva dizendo que essa crise pode ter como consequência, pode ter como desfecho algum tipo de evolução do nosso modelo eleitoral. Essa constatação, e ante essa constatação, me parece que o problema passa a ser outro. Passa a ser a discussão de qual é o futuro das liberdades democráticas, qual é o futuro da própria democracia num ambiente hostil como esse que hoje a gente vivencia, num ambiente hostil de muita crise, de muita perplexidade. A gente não sabe como é que essa crise vai ser resolvida. Como vai ficar a democracia no Estado moderno é uma incógnita. Não foi, de modo algum, e não é a pretensão minha aqui nessa exposição, dar respostas para essa incógnita, ou esclarecer essa incógnita, ou fazer qualquer previsão do futuro. Até mesmo porque o exercício da futurologia ela não é compatível com a cátedra, ela não é compatível com a academia. O Max Weber ele dizia que a academia não é lugar para demagogo nem para adivinho. Então não vou fazer aqui qualquer previsão. Eu só vou afirmar que, sem dúvida alguma, nós vamos enfrentar outras crises, essas crises vão gerar aprimoramentos do sistema e esse sistema tende a sair melhor, até mesmo porque a democracia ocidental, como nós conhecemos hoje, ela não é definitivamente o ponto final da evolução política do Ocidente. E aí, a democracia continua sendo um referencial importante, um referencial que tem um valor jurídico relevante e não é simplesmente um mito, não é simplesmente uma essência vazia
como defendem alguns autores, entre os quais eu mencionei aqui há pouco. Tá? Cortando aqui algumas observações ainda que a gente pode deixar para depois, eu agradeço a atenção de todos e espero que esse debate de hoje sirva sobremaneira para que nós consigamos encontrar caminhos, ou pelo menos vislumbrar caminhos para a superação de todas essas crises que podem afetar o nosso regime democrático. Muito obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o 2º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral e Político, Diálogo sobre a Democracia.